intuitos do canal, primeiro é mostrar meu cotidiano no hospital, algumas histórias dos pacientes que chegam e outras histórias é do pessoal do Joaquim Nabuco, né? Eu digo ao Luciano que eu tenho muita vontade de escrever um livro e procurar uma editora, porque tem histórias que eu digo que só acontecem em Joaquim Nabuco. E geralmente quando a gente se reúne com os amigos para conversar, confraternizar, beber, brincar, enfim, a gente escuta muita coisa e a gente precisa repassar isso, porque sai de tudo. Eu vou apresentar logo o pessoal e vai ter uma história que Inha é uma figura, que eu já escutei muitas histórias de Inha, inclusive a história do presidente, como é o presidente, amor? De quê? Que morreu porque não tomou saideira. Castelo Branco. Castelo Branco, né? E meu marido aderiu à história. Não, vamos tomar saideira porque Castelo Branco morreu porque não tomou saideira. Mas a gente escutava o ditado, mas não sabia o motivo, né? Aí Inha veio e explicou o motivo pra gente. Aí primeiro eu vou apresentar Capilé, Inha Aparecida, minha amiga França, Gago e Richard, que é esposo de França. E Inha vai começar a contar uma história pra vocês, que é a primeira história do canal. Capilé, que tem um monte de história também. Esse é Capilé, muito amigo do meu esposo, se tratam de amigo e irmão. Esse é Inha, que é a primeira história do meu canal. Aparecida, que é muito chique, charmosa, a mulher mais charmosa e vaidosa que eu já conheci. Esposa de Inha, Aparecida nos saltos, minha gente, maquiada. Eu nunca cheguei na casa de Aparecida para Aparecida estar pelo menos com a roupinha de casa. Não existe isso. Essa é minha amiga França, braba, que quando acontece alguma coisa que eu não falo logo pra ela dá braba comigo. Desse jeito. Eu amo França de coração. França tem um monte de histórias da usina, ela já estava contando que tem histórias de quando ela vinha do colégio. Enfim, a gente vai ter muita história de França também. Esse é nosso amigo Gago, que mora aqui em Joaquim Nabuco também, confraterniza vez ou outra com a gente. O homem mais lindo do mundo, que é meu marido. Esse é o homem mais lindo do mundo, é claro que não podia ficar de fora. Esse é Richard, esposo de França, que também vai ter história para contar. Vamos lá, Inha. Pronto, vou começar com essa aqui. Eu estava até esquecido dessa aí, mas hoje eu já contei aqui, vou contar agora para a amiga aqui, que ela vai fazer esse trabalho dela. É o seguinte, eu estava contando a ele que eu fui criado de uma maneira, entre seis irmãos, 7 comigo, que eu era muito obediente à minha mãe. Aí eu fui pro cemitério, que é dia 2 me ajuda, de novembro, que é o dia de finado, né? Dia de finado, acender vela, o pessoal assinar. Eu garotinho, aí cheguei lá, vendo os meninotezinhos da minha idade juntando vela, né? Aquelas velas que se apagava, que ficava, derretia e juntava. Aí vocês querem isso pra quê? Aí, não, pra gente fazer vela em casa, renovar, a gente esquenta, faz vela. Aí eu me interessei também para fazer isso. Aí comecei a juntar, peguei uma mochila, ele fazendo, eu peguei também uma mochila, os meninos que eu nem conhecia os garotos. Aí comecei a juntar também. Aí, pô, aí às vezes a vela estava apagada, até vela grande, eu botava dentro da bolsa, né? Aí eu sei que eu cheguei em casa, tarde da noite já, e com um pacote cheio de vela, derretida, vela inteira, todo tamanho. Aí minha mãe, que sempre foi severa comigo e com os outros meus irmãos, aí disse, que é isso aí? Eu disse, querendo esconder dela, que eu sabia o temperamento dela. Aí ela disse, que é isso aí, rapaz? Eu digo, não, é que é. Aí ela olhou, Soste, sebo de vela, vela inteira, todo tamanho tem vela aqui, você está dizendo que era vela derretida. Volta e vai levar lá no cemitério. Ah, meu Jesus. Aí eu, eita, agora lá. Aí eu fui. O quê? Da minha casa para lá dá uns 500 ou 600 metros. Aí eu fui, subi a ladeira, que aqui em Joaquim Nabuco o cemitério é bem pertinho do céu. Aí eu subi, quando cheguei lá, não tinha mais ninguém no cemitério. Meu eu Jesus. digo, porra, tinha largado todo mundo. Aí quando eu cheguei, aí deixei na porta do cemitério a bolsa,
e desci, uma ladeira enorme. Eu desci com uma carreira que parecia que se eu caísse eu me acabava. Mas Aí, com correndo certeza, porque tava com medo, é? É? Com medo? Com medo, Sim. claro, não tinha mais ninguém no cemitério. Quando Sim. eu cheguei lá, o cemitério já estava fechado. Sim. Cemitério fechado, eu desci de maior velocidade. Uma ladeira que quem mora em Joaquim Nabuco sabe, é uma das maiores ladeiras que tem aqui na cidade. Eu desci correndo, mas como eu era garoto, me controlei e consegui descer. Sim. Mas até hoje eu não esqueço dessa aventura que, pela obediência que eu tenho minha mãe, eu fui lá levar. Mas eu poderia muito bem jogar no meio do caminho. Pois é. Aí não, fui lá levar pela obediência e ela sem saber que Oh, eu podia jogar não. Que maravilha, Então, essa desceu com história medo aí. da história do cemitério. Emendando a história do cemitério, França estava contando que quando estudava aqui em Joaquim Nabuco e se formou aqui em Joaquim Nabuco. E Para mim é um orgulho, né? oh, Ser que amor. formado no meu município, onde eu nasci e me criei. Sim. Apesar de morar no município próximo, a usina Pumati, quando eu estudava aqui, nesse município, era muito esforçado. Na época, realmente a gente dependia de transporte escolar, tudinho. E nem sempre o transporte escolar, quando faltava energia na hora que a gente largava de 9 horas, não tinha para nos levar. Então, nessa época, a gente dependia do transporte e da linha, do coletivo, que era na época São Domingo. O que é que acontecia? Desculpa, França, a Capilé tá reclamando comigo que eu tô expondo as. Porque tá Como é que chama isso? Pitanga, as Pitanga. pitangas Cheinho, dele. cheinho, Ele já dizendo, tá deram um abalo abalo da já, bexiga porque ele do- tá tomando uísque. Oxente. Aí ele disse, mas rapaz, deram um abalo triste já. Tá bom, Capilé, vou comer tuas pitangas mais não. Reclamando por causa da pitanga, que eu tiro a gosto dele. Pronto, Sim, aí França. na nossa época era muito difícil para nós jovens continuar os estudos, porque querendo ou não, dependíamos dos nossos pais para trabalhar, para nos sustentar. Mas eu fui uma mulher muito determinada. Agora eu vou contar uma. Nunca França é fui- professora, pessoal, aqui do município. Nunca fui de desistir dos meus sonhos e não vou desistir jamais. Maravilha. Mas assim, a gente enfrentou muito obstáculo para seguir onde a gente está hoje. Verdade. Tanto eu, cada um dos meus amigos seguiram carreira solo diferente, independente de ser professora. Muitos diziam, você tá louca, você ser professora. E eu não quis saber se eu queria enfrentar o mundo. Eu queria mostrar para as pessoas que não tinham condições de estudar em ser alguém na vida. Sim. E muitas vezes eu enfrentei assim, quando a gente largava cedo, não tinha energia, a gente ia de pé para a usina. Quando chegava na entrada do clube da usina, as pessoas falavam que tinha um pé de cajá mal assombrado. E Tu já viu alguma coisa, França, lá? eu nunca vi, não, mas os vigilantes que estudavam com a gente corriam e deixavam a gente. E olha que eles eram corajosos, viu? Mas quando chegava na entrada do clube da usina Pumati, que tinha O esse pé de cajá. eles corriam e deixavam as mulheres. O que foi que aconteceu com essa história? A gente já estava enchendo o saco, tinha de 8 a 10 mulheres para 5 homens. Uhum. E eles, quem era o fracasso com eles, né? Lógico. Porque a gente ficava tremendo, a gente não sabia se ia ou se voltava. Aí a gente, o que é que a gente fez? A gente se reuniu com as mulheres um mês depois e fizemos uma armadilha com eles. A gente colocou uma das nossas amigas para se vestir de fantasma. Para se vestir de fantasma. Isso é real, gente. Isso aí eu nunca esqueço. Uhum. Pegamos um lençol da igreja que a Isso gente... mais ou menos quantos anos atrás, França? Que hoje Joaquim Nabuco, minha gente, é uma cidade bem pacata ainda. Estamos em 2023 e Joaquim Nabuco ainda é uma cidade pacata, é uma cidade de poucos habitantes. 98. 98 para cá. Então, antes disso, 98, ainda era muito mais remoto tudo, né? Justamente. Então, as Eu me formei histórias... em 98 para professora de magistério, né? Estudava magistério, que era para a sociedade era uma polêmica. Você vai ser professora, um ar-condição, estudinho, entendeu? Mas eu nunca desisti. Entre aspas, existia um preconceito por homens também querer se formar de professor, de estudar magistério. Na minha sala tinha o quê? 3 professores fazendo magistério, que a sociedade, querendo ou não, era pacata, feito a Michelle falou, não concordava com o homem estar na sala de aula que tinha 20 ou 30 mulheres estudando. Mas esses homens, que são meus colegas hoje em dia, eles são advogados, 2 moram em São Paulo e outro em Brasília.
e nunca desistiu de ser professor por conta do preconceito, que naquela época já existia preconceito. 25 anos atrás, 25 né? anos atrás. Então, assim, mesmo com esses obstáculos que a gente enfrentou, dos nossos amigos terem medo desse espaço, assim, quando a gente largava não tinha de que ir, mas a gente não queria esperar o último ônibus, a gente não queria esperar o ônibus da faculdade, porque a gente trabalhava. Sim. E se tornava, a gente largava da usina para o Mati. Sim. Na época, eu era auxiliar de analista. Os meus outros colegas estavam começando como vigilante e nunca desistimos. Nunca Maravilha. desistimos. Amém por isso. E eu tenho orgulho da minha profissão. Maravilha. Não quero que ninguém critique, porque professor não está sendo valorizado, mas eu não quero saber. Eu quero saber que tem alguém que precisa do meu conhecimento. do meu Verdade. conhecimento. Boa, França. Entendeu? Boa, Muito bem. França. Entendeu? Independente de salário ou não, eu escolhi ser professora e eu não vou desistir por nada na vida. Só se Deus não permitir que eu seja mais uma professora. Ah, coisa linda. Parabéns. Boa, Tem França. contato. Parabéns. Tanta história que a gente tem boa para contar que... Não, a gente vai ter que sentar muitas vezes, porque o que eu já escutei de histórias de Inha, meu Inha, marido, conhecimento é eu muito ainda não grande. gravei meu marido contando história. Eu tenho uma triste e uma boa. Mas Não, tem que ser, tem que ir tudo. Richard é esposo de França, eles moram na usina e Richard tem uma história, primeiro, ele tem uma história ruim e uma boa. Qual das duas primeiro? Ruim, Vamos lá pra ruim. A história ruim, eu tinha uns primos que eram meio traquinos, aí amarrou o cabelo do cavalo lá do meu avô, Misericórdia. e meteu o pau, o cavalo de um lado para outro, no final da conta, quem pagou o pato fui eu. Levei uma pisa daquela valente, mas ele me pagou. Isso quando o Richard era pequenininho, menor, mas o velho novo. pagou, mandou buscar os meninos no jipe. Eu dei uma tolada no jipe tão grande. E saí da carreira. Desceu o jipe pra lá e me mandei. Sim. E o velho não me pegou mais, que eu saí na carreira, que eu já tinha apanhado mesmo. Aí corri. bichinho. A boa, no final de um amigo meu, faleceu, que me apresentou ela, a gente becava, bebo. A história boa foi que ele apresentou. Que ele namorava com a menina aí apresentou e me apresentou com ela. Sim. Aí ele disse assim, eu era meio vagabundo, eu não prestava, eu era namorador. Aí ele Eita. disse, não, vai, vamos pra casa da Morena. Eu disse, não, rapaz, ela não me quer não. Eu disse, vamos pra casa da Morena. Aí ele me pegou na moto, botou e aí foi pra casa dela. Quando a gente chegou na casa dela, aí a primeira coisa que quando ela saiu, ela tava com o cabelo vermelho, ela gostava do cabelo vermelho, ele dizia, eita, o pica-pau apareceu. Dessa vez o casamento vai sair. Ela tá chorando porque ela tá lembrando do amigo, né? Que faleceu. Aí ele disse, esse casamento vai sair. Antes de eu morrer, esse casamento sai. E feito, quando eu me casei com ela há poucos tempos, ele faleceu, ele levou uma queda de moto e... Mas eu vou dizer o que ficou de bom, né, na história toda. Vocês conheceram, foram amigos, ele fez uma coisa boa na vida de vocês que foi apresentar vocês, né, França? Na verdade, esse amigo, inclusive antes de eu vir pra aqui, eu tava falando até dele, né? Eu disse, por conta desse seu amigo, eu perdi a maioria das minhas amigas. Por que é amiga? Porque eles dois eram muito... se um dissesse que era isso, era isso. Era cúmplice demais. Luciano Capilé. Menino bom, esse aí que você tava dizendo. Menino bom, esse aí. Na minha vida foi um amigo que, num momento muito difícil mesmo, de situação financeira, eu chegar e dizer a meu esposo, dizer assim, eu vou desistir da minha vida. E ele estava lá presente. Sim, presente. Era um amigo irmão, né? Continue. O pessoal aqui E em eu Joaquim disse a ele Nabuco, assim, o pessoal aqui em Joaquim Nabuco tem muito de dizer assim, fulano é meu amigo irmão. Eu escuto muito isso. Que hoje em dia quase não existe, né? A amizade hoje em dia tá tão banal, né? Você quase não escuta. E aqui em Joaquim Nabuco a gente ainda escuta muito isso. Aí meu esposo disse assim, eu vou trazer fulano e a esposa dele na minha casa. Você tá Como não tá maluco? bom que eu levei, Eu Luciano? não tenho o que comer, eu não tenho
gás, eu não tenho, nem fogo de lenha eu tenho. E você vai trazer seu amigo. Quando ela chegou na minha casa, eu me escondi no quarto, com vergonha, porque eu não tinha o que oferecer. Isso doeu muito em mim. Oh. E ele chegou com tudo pra mim. E ele disse assim: se preocupe não, que eu vou acender o fogo de carvão, de lenha, o que for, mas a gente não vai deixar de viver essa noite aqui. Oh. Quando passou-se com 3 dias, ele faleceu. Isso é muito dolorido, porque assim, ele foi amigo para todas as horas. Ele não olhou se eu tinha, se eu não tinha. Sim. Entendeu? Não, E nunca deixou de procurar a gente para saber da gente, como a gente estava. Não era só amigo assim, de momento, era para toda hora. Isso machuca, porque eu digo ao meu esposo assim: você teve um amigo, foi amigo para sempre. E todo momento a gente tá lembrando dele da nossa casa. Boa. É muito dolorido. Ficou o que é bom, mas guarde o que é bom. Guarde o que é bom. Capilé quer dar uma palavra aqui, porque eu pedi uma Capilé. Aí eu perguntei aqui, enquanto a França estava falando, eu perguntei se eu podia pegar uma, ele disse que não, que se tivesse pagando aqui tava ruim. O que eu ia falar, porque Isso foi da tua plantação, Inha? Mas é emocionante. foi bom essa conversa sua, porque se você não estivesse conversando, a pitanga aqui tinha acabado, porque ela tinha comido tudo. Não tinha deixado nada. Aí Na foi bom. plantação de Inha tem muita pitanga ainda, Capilé. Foi bom. Dói demais. Não, pior que é meu. Não é verdade, é verdade. Apresentei o gago. Capilé, conte uma história. Eu tenho um amigo. A história Peraí, Gago vai que contar. vai se aposentar agora em dezembro e não trabalha mais. Conta a história, Gago. Essa vai Vai, Gago! Vai, Gago, bora. Boa tarde a todos nós. Ela falou que nós somos amigos e irmãos, praticamente 90% aqui a gente é feito minha amigo. E a gente conhece a historinha com meu tio, que pegou muita mercadoria de minha neném Aleijado, junto com os irmãos dele, com a mãe dele. Lá em Cunhambuca a gente vem da roça. Hoje em dia todo o município. Graças a Deus tenho muita amizade e quero continuar muito melhor ainda. E agradecer a Deus por tudo, meus 35 anos de trabalho, que eu estou chegando, e ter fé em Deus de curtir minha vida, que eu não curti quando era novo, porque isso é minha história para frente, se Deus quiser, junto com a minha família e com meus amigos. Muito Boa, obrigado, Gago. um beijo de coração para todos. Obrigada, Gago! Boa! Conta, Capilé, sua história agora. A história é que eu tenho um amigo, Luciano, um amigo não, um irmão. Sim. E ele, uma vez nós tomamos um aqui no Redondinho, Sim. e quando nós viemos, aí tinha uma jumenta, né? A jumenta estava grávida Sim. e estava impondo. Aí ele, Capilé, eu tenho que salvar essa besta, essa égua, né? A égua. Sim. Aí eu disse, o que? Vamos embora, pô. Ele disse, não, vamos embora não, eu tenho que salvar ela. Aí correu pra cá, quando chegou em casa, botou uma bata branca, uma batazinha dele branca. E na usina Pumati tinha um médico chamado Dr. Jorge. Aí quando ele veio-se embora, eu ri mais ele. Ele chegou cá, botou o ouvido assim e ela, ele disse, tenha calma, minha filha, relaxa, tenha calma que eu vou salvar o Isso seu é bebê. sério, é sério isso. Sério? Ah, Sério? meu pai. Tenha calma que eu vou salvar você, minha filha. O doutor Jorge chegou, disse que você não tem condição de salvar essa besta não, rapaz. O menino dela vai nascer, o porozinho dela vai nascer, mas você não é veterinário não. Ele disse, não, mas eu estudei para isso, meu nome é doutor Jorge, eu só saio daqui quando ela tem o bebê dela. Aí ficou lá. Não gema não, que o doutor Jorge está aqui. Tem a calma que vai nascer. Vai dar Nasceu. Ela ajudou no pato. Depois de 2 dias, o porozinho saiu, depois de 2 dias. Bichinho. Foi. Boa, Capilé, boa, Capilé. Amor, você tem muita história, mas com você é depois. É muita história. Conte uma, amor, conte uma. Agora eu não tô lembrado não. Aí quando não tá gravando, ele lembra de 300 Mas daqui a histórias. pouco eu lembro. Daqui a pouco a gente volta o vídeo e eu conto a minha história. Do cachorro? Do cara de Cleiton. Agora pra falar, veja só, também tem, eu tenho muito a agradecer a meu amigo Luciano, que a gente foi criado na usina Pumati.
Menino bom ele. Pergunta Ele a é bom Luciano. mesmo, ele. Pergunta a Luciano como é que Inha bebe cerveja. É boa, conta a história de. Como é o nome do homem da praia, amor? A história do homem da praia que conhecia a Inha, que era dono do bar. Chico do bar, Chico Gordo do bar. Chico Gordo. Ele tá em Perópolis, Tá né? em Perópolis. Chico do bar. Eu ia ceder agora. Mas... Vamos. Inha chegava aqui nos bares para tomar uma cerveja e tava a cervejinha aqui com essa tranquilidade dele, com essa calma e voltava para lá. Molhava o bico. Aí Chico estava sem nenhum cliente, 11 horas da noite, um dia de sexta-feira. Chico já querendo fechar o bar com a esposa dele, morrendo de sono, todo mundo cansado. Chega a Inha. Chico, uma cerveja. Chico escocou a cabeça. Agora eu vou para de manhã com uma cerveja. Mas Chico disse, eu não podia dizer nada. Aí fui para lá, disse, Dona Nita, a esposa dele, Dona Nita, um abraço para Chico e Dona Nita. Dona Nita disse, você vai atender a Inha, vamos embora dormir, que eu já sei que agora vai ir. Ai, cerveja só. Aí aproveitando, mas como é que Inha bebe? Vai, Inha. É. No biquinho, viu? Minha gente, vocês não vão ver Inha aperreado nunca. Inha essa tranquilidade em pessoa, senta por aqui e tá tudo certo, né, Inha? Gosta de reunir Nesse os momento amigos. mesmo, nesse momento que ela falou que eu tenho paciente, tô aqui na minha casa, recebendo os amigos aqui, tomando uma, e tô com incêndio lá na minha propriedade de 100 toneladas de cana, na época do inverno, sem ter usina aberta, e tá lá 100 toneladas de cana queimada, sem saber como é que eu vou agir. Era pra eu estar bem aperreado e eu tô, ó. É sério, Inha, sério. pega fogo na É chuva. sério, é sério. É sério, viu? Verdade Aí justamente mesmo. hoje não Tô tá com 100 chovendo. toneladas de cana queimada lá, Botaram teve um fogo na cana incêndio dele lá. ontem. Eu não acredito. Não fui nem pro enterro da mãe de Barreto por motivo de no corre-corre lá pra minha cana queimada. Barreto, minha gente, é um ex-prefeito aqui que o pessoal tem muita amizade a ele. A mãe dele faleceu ontem. Verdade, é. A gente foi pro enterro também ontem. Ir pro enterro por motivo. Oxe, eu não sabia não. Mas tô lá com 100 toneladas de cana Meu Deus. queimada. E por isso eu não vou deixar de... Tranquilidade em pessoa. Eu falei do incêndio antes quando a gente começou a gravar o vídeo, mas não era um incêndio da plantação de cana, não. Eu falei do incêndio da padaria, que não teve um incêndio na padaria quando você era jovem. Teve um incêndio lá na minha padaria e o pessoal dizendo, a tua padaria pegou fogo. Eu tava com uma dose de uísque, eu digo, peraí, pô, deixa eu primeiro terminar a dose e depois eu vou lá. Eu não sou bombeiro, eu não vou apagar, eu vou tomar a dose de Inclusive, uísque. meu pai, Marrom, era cliente da padaria dele. Verdade, era Não mais. faleceu meu pai, que Deus a tenha. Oh. Mas a usina Pumati só comprava pão na padaria de Inha. É verdade, Boa. o pessoal Era uma das cliente. melhores, né? Mas ele escolheu outro Aí departamento e seguiu em frente. Quem fez isso com ele em questão de cana, a gente não pode julgar as pessoas, Sim, mas Deus dá em dobro a ele. com certeza. Tudo se resolve. Eu, Inha, sinto muito. Eu não sabia realmente É verdade, é. da história da Me ver cana. aqui nessa situação que eu tô, imagina. Com certeza. Eu tenho uma convicção em termos de vida que a gente veio aqui só nem para lucrar, nem só para nem só para ganhar. lucrar, nem só para ter lucro. Verdade. Nem para perder, nem para ter lucro. Para ter os dois. Então eu me conformo com o lucro e com o prejuízo. Eu quero é saúde para viver. Boa, Inha. Bom, o pensamento é bom. Boa. Pronto, tô encerrando aqui, minha gente, com o pessoal maravilhoso. Em breve voltaremos novamente com mais histórias no canal. Já aproveitem e curtam aí. Peça para me curtirem, minha gente, o amigo de vocês. Vão se inscrevendo, vão compartilhando. Eu já fiquei muito triste, mas eu compartilhei porque um amigo meu de São Paulo, de Mato Grosso, Do Mato veja Grosso. só, gente. Foi, mandou pra ela, doutor Tá Ricardo. vendo? Pra mim, eu fiquei muito triste, mas eu sou brava mesmo, mas ela me perdoa. Eu amo ela e tudo certo. Vamos, antes de terminar o vídeo, Mesmo dê uma canal curtida aí. da minha Aí eu amiga